Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o relato do seu servo Lucas. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas 19, para lermos os textos que é também bastante conhecido, que está entre os versículos 11 e 27. Lucas, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 27. Os irmãos encontraram? Amém. Então leiamos e eu peço que você mantenha a sua Bíblia sempre aberta. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim, Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e que colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Amém. Oremos. Bendito Deus, Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça compreender a riqueza da Tua palavra. Dá-nos o discernimento, a compreensão do que o Senhor está nos instruindo aqui nessa noite. Eu te peço que o Senhor me use apenas como instrumento de propagação da Tua verdade e que o Senhor receba toda a verdadeira glória e adoração, porque o Senhor é o Deus bendito, que logo em breve retornará. Em nome de Cristo, Pai, eu rogo que a nossa mente seja invadida pela Tua palavra e o nosso coração inundado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos Te servir da melhor maneira. Em nome de Cristo, eu rogo, confiado no Teu amor, eu te peço. Amém. Irmãos, vocês lembram de Herodes o Grande? Herodes o Grande foi aquele homem mau que reinava em Israel quando o nosso Senhor Jesus veio ao mundo. Foi aquele homem mau que recebeu a visita dos magos do Oriente, que alguns gostam de dizer que são 3, a Bíblia nunca falou isso. E que ele teve medo de perder o seu reino, porque os magos disseram, olha, nós íamos adorar o rei que nasceu. E então ele cometeu uma das maiores perversidades da história.
ele mandou matar todas as crianças daquela região de 2 anos para baixo. Aquele homem perverso, que era judeu por sinal, tá? Tinha uma certa descendência de Abraão. Ele morreu no mesmo ano em que decretou aquela matança. Aquele mesmo ano ele morreu, por volta de 2 anos após o nascimento do Senhor Jesus. Nós sabemos que Cristo foi com Maria e José para o Egito e muitas crianças foram dizimadas. E aquele homem morreu em Jericó, cidade essa que Jesus está passando nesse momento, quando proclama essa parábola das 10 minas. E o seu filho, Arquelau, diga-se de passagem, alguém mais cruel e perverso do que o pai, ele imediatamente tomou de conta do seu reinado, ele tomou de conta da administração, contudo, ele não assumiu formalmente o reinado, porque a família dos Herodes, eles eram vassalos do Império Romano. Então, eles só poderiam fazer isso com o aval do Império. Somente o imperador Augusto poderia impor as mãos sobre ele e declará-lo rei. Contudo, havia uma disputa familiar muito grande. Ele não era o único irmão. Na verdade, seu pai tinha matado outros filhos. E tinha muitos outros filhos que brigaram pelo reinado. Então, ele foi até Roma e foi pedir para que o imperador finalmente o ordenasse, o coroasse rei. Só que o povo já estava cansado da tirania dos Herodes. A nação de Israel já não aguentava mais, eles eram terríveis, eles eram cruéis, ninguém podia discordar. Aquele homem havia matado a esposa que ele amava, havia matado o pai dele, havia matado esposa, irmãos dele, porque tinha medo de alguém querer tramar contra o trono dele. Imagina o que ele não fazia com qualquer um que se opusesse às suas ordens. Então, o povo cansado enviou embaixadas até Roma para clamar, olha, não permita que esse homem reine aqui não, porque ele é cruel, ele é pior do que o pai dele. E depois de alguns meses que Arquelau, filho de Herodes, esteve lá em Roma, César Augusto decidiu nomeá-lo como etnarca da Judéia. Ele não foi nomeado rei, ele deveria se contentar com esse título. Seus irmãos, cada um recebeu uma porção para governar, um na Judéia, ele na Judéia, outro na Galileia, e em outras porções outros irmãos receberam o aval de governar, mas não como reis. E etnarca, esse título que ele recebeu, significa governante do povo. Para os irmãos terem uma ideia da maldade daquele homem, depois de alguns anos, depois de 9 anos que ele estava nesse cargo, as pessoas não aguentavam mais, porque ele era cruel e sanguinário num nível fora do comum. Ninguém poderia discordar dele que ele executava. Então, 2 comitivas, ele estava governando a região da Judéia, 2 comitivas, uma de judeus e uma de samaritanos. Veja, ele conseguiu unir judeus e samaritanos, povos inimigos de séculos. Enviaram essas comitivas para Roma, para dizer, olha, tire esse homem daí, porque a gente não aguenta mais, ele vai matar todo mundo. Está insuportável. Então, para evitar uma revolta maior, o imperador Augusto depôs ele do seu cargo, depois de 9 anos da nomeação. E vocês começam a fazer os cálculos, nessa época Jesus já devia ter por volta dos seus 9 anos de idade. Perdão, seus 11 anos de idade. Então, quando o Senhor Jesus está passando ali em Jericó, e lembre-se, Jericó foi uma cidade edificada pelo pai dele, por Herodes o Grande. Não é a antiga Jericó, é a nova Jericó que ficava colada com as ruínas da antiga. Quando Jesus passou por ali, que ele curou Bartimeu, que ele salvou Zaqueu, aquele pecador imundo, e fez dele uma nova criatura, tinha pouco mais de 20 anos que a deposição de Arquelau tinha ocorrido.
Ou seja, essa era uma história recente. As pessoas tinham a lembrança disso, desse fato. E a nossa passagem de hoje traz o relato de Lucas de uma parábola que Jesus proclamou para aquela multidão. Aquela multidão que estava seguindo ele pelo meio da cidade de Jericó. Muitos até confundem, achando que essa é a mesma parábola que nós lemos aqui no momento litúrgico, de Mateus 25, a parábola dos talentos. Não é. Apesar de terem algumas semelhanças quanto ao estilo e à estrutura, o conteúdo delas tem um propósito distinto, o cenário é distinto, o motivo é diferente. São parábolas distintas e proclamadas em lugares diferentes. Aqui na parábola das 10 minas, Jesus conta a história de um nobre que precisou ir até uma terra distante para tomar posse do seu reino. Isso nada mais era do que uma parábola daquilo que ele estava para fazer. O Senhor Jesus estava para ir ser assunto aos céus, tomar a posse do seu reino. E ele toma, como faz isso de costume em todo o seu ministério, exemplos do cotidiano das pessoas que as pessoas conheciam ou tinham vivido para ilustrar uma verdade superior, espiritual. E ele toma isso para ilustrar a verdade do seu retorno como o rei e o juiz de toda a terra. Mal tinham 30 anos que Arquelau havia saído dali para Roma, a fim de tomar posse do reinado de seu pai. E Jesus usa a história daquele homem mau, que era bem conhecido de todo mundo, para ilustrar o que haveria de acontecer com eles mesmos. O que haveria de acontecer com ele próprio ao ir e ser assunto aos céus, mediante a via da sua morte e ressurreição. E assim como ele tenha feito em todo o seu ministério, com muita sabedoria, o Senhor traz verdades importantíssimas para os seus discípulos. Verdade importantíssima para nós hoje. As suas palavras continuam verdadeiras, vivas, importantíssimas, instrutivas para nós. Por isso, em primeiro lugar, temos que estamos vivendo antes da volta do Senhor. Esse é o período próprio em que nós estamos vivendo. E eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, mantenha ela aberta. Veja o que está escrito no versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Observe, Jesus ele vai começar a corrigir uma expectativa equivocada dos nossos irmãos. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele estava prestes a entrar em Jerusalém. Ele estava às portas de Jerusalém, a poucos quilômetros dali. Ele estava em direto para a sua morte. E aí os discípulos, assim como muita gente que começaram a ver os sinais daqueles dias, aquelas coisas gloriosas que aconteceram, eles pensaram, está perto, o reino de Deus vai ser manifestado a qualquer momento. E de fato, o reino de Deus estava para ser manifestado, mas não como as pessoas pensavam. Eles pensavam naquela manifestação final, escatológica, dos últimos dias, de quando o Senhor voltar. Cada ato do ministério de Jesus, irmãos, era um marco que apontava para a chegada do seu reino, que Deus tinha enviado o Messias prometido. Só que os discípulos, eles tinham criado uma falsa expectativa de que o fim já era chegado. Até porque eles tinham uma expectativa estranha sobre a ideia do Messias. Eles pensavam muito no Messias político, um libertador. Isso me lembra que muitos crentes de hoje, por qualquer notícia trágica que seja veiculada, quando eles ouvem essas notícias, já começam a dizer, meu Deus, dessa geração não passa. Se brincar ainda esse mês que Jesus volta. Nós devemos clamar por isso, irmãos. Devemos clamar Maranata. Mas sem criar falsas expectativas baseadas na nossa visão limitada. A nossa visão é extremamente limitada. Coisas estonteantes aconteceram muitas vezes na história. E é acerca disso que Jesus está prevenindo seus discípulos aqui, nessa passagem. Veja, não havia coisa mais escandalosa na história do que aqueles nossos irmãos presenciaram naqueles dias. Eles presenciaram as coisas mais excepcionais, incríveis,
que ninguém jamais tinha visto antes. Quem jamais tinha visto uma pessoa multiplicar alimento e alimentar milhões, milhares, na verdade. Quem jamais tinha visto alguém transformar uma substância em outra, como Jesus fez? Ou ordenar a natureza e ela obedecer ao som da sua voz? Quem já tinha visto alguém curar pelo poder da palavra, fazer libertações de possessões demoníacas, pregar como ele pregava, com autoridade e com graça? Tudo que os discípulos presenciaram era extremamente marcante, era único. Isso fazia com que eles tivessem a sensação, a qualquer momento, o reino de Deus vai ser manifestado e tudo isso aqui vai acabar. O mal vai ser extinto. E para que eles não nutrissem essa expectativa equivocada, veja, o versículo 11 nos diz isso. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer, olha, era o que parecia a eles, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, para que eles não criassem falsas expectativas, Jesus começa a contar essa parábola. Importantíssima para nós. O versículo 12 diz assim: por isso, Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Então ele começa a contar essa história, que na verdade representa a sua ida. Mas eles bem que poderiam lembrar do que havia acontecido ali há poucos anos, quando Arquelau teve que sair dali para conseguir o aval do imperador. E ele passou meses lá pedindo, clamando para que o Augusto o coroasse rei. Então temos agora o retrato de um mundo caído. E Jesus começa a pintar esse retrato para nós. Esse nobre, quando ele saiu, ele fez uma coisa. Está escrito nos versículos 13 e 14. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas. Aí você deve saber que mina era uma moeda, que basicamente uma mina equivalia a 100 dracmas. Uma dracma era o trabalho de um operário em um dia. Era o trabalho de uma pessoa de uma diária. Então, uma mina equivalia a 100 dias de trabalho, equivalia a 3 meses de trabalho de um operário comum. E é dito que o seu senhor chamou 10 dos seus funcionários e confiou-lhes 10 minas, obviamente uma para cada. E disse-lhes, negociem até que eu volte. Ele deu uma ordem clara, expressa. Vocês vão negociar até que eu volte. Só que o versículo 14 nos traz uma realidade triste. Mas é uma realidade. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Foi exatamente o que aconteceu naqueles dias. Quando Arquelau foi tomar posse do cargo, eles enviaram uma embaixada também. Mas não deu certo. Depois tiveram que enviar outras, clamando para que ele fosse deposto do cargo. Então, irmãos, nós temos aqui duas realidades bem claras. Primeiro, esse Senhor, que obviamente está tipificando aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixa um dever para os seus servos. Eles recebem incumbências. E aqui está patente que tem uma missão clara. Observe que os valores distribuídos e o que diferencia muito da parábola dos talentos são iguais. Cada um dos 10 servos recebeu uma mina para negociar. E o significado disso não pode ser outro. Aqui você recebeu o Evangelho de Cristo. Você recebeu a graça do Senhor. É seu papel, é seu dever fazer com que ele propague-se. Você deve fazê-lo florescer na vida das pessoas. Você deve pregar. Você deve viver para a glória de Deus. Você deve aproximar-se do Senhor. A mina confiada aqui, e observe que não é dito muitas minas, como em outros momentos o Senhor Jesus traz valores exorbitantes nas suas parábolas. Essa não era um valor exorbitante, era grande, mas não era exorbitante. Dizendo assim, o Senhor confiou aos seus servos igualmente a graça. Ele lhes deu o seu amor. E agora é hora de vocês semearem isso que lhes foi dado de graça. Por outro lado,
ele apresenta os seus inimigos. Se por um lado ele apresenta servos, por outro lado ele apresenta inimigos declarados. E essa disposição dos inimigos está clara, é ódio, é revolta, eles enviam embaixada, eles não querem o reinado daquele homem. Lembre-se, em poucos dias, os inimigos de Cristo, em poucos dias, não deu um mês, eles estariam gritando lá em Jerusalém, dizendo que não reconheciam o reinado de Cristo, dizendo assim, não temos outro rei a não ser César. Isso retrata muito bem os líderes religiosos daqueles dias, que não aceitaram o senhorio de Cristo, que não decidiram, que não reconheceram o seu reinado, a sua nobreza. Mas não retrata apenas eles, irmãos. Retrata absolutamente qualquer pessoa que não aceita a graça de Cristo, que não recebe o evangelho da salvação, que não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador e Rei de todo o universo. Aí você pergunta, e por que eles rejeitaram? Se eram tão óbvias as coisas que estavam acontecendo ali. Se eram tão óbvias as profecias sendo cumpridas da vinda messiânica. Eles rejeitaram porque amavam o pecado, amavam as trevas, e isso lhes impedia de aproximar-se da luz. Assim como qualquer pessoa hoje, que rejeita Cristo, que rejeita a sua glória, a sua salvação, a sua soberania, eles fazem isso porque amam muito mais o próprio ventre, o próprio pecado. Esse é o retrato do mundo em que vivemos. Temos servo e temos inimigo. Servos e inimigos. Joio e trigo misturados no mundo. Esse é o contexto verdadeiro, não é dentro da igreja, é no mundo inteiro. Ao que João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, escreve: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso nós devemos lembrar constantemente das palavras de alerta de Cristo, irmãos. Vigiem, vigiem. Vão vir muitas setas desse mundo mau. Vão vir injúrias, insegurança, o seu coração vai ferver com ansiedade, com dúvidas muitas vezes. Por que então tanto tempo se passou e o Senhor ainda não voltou? Veja o que Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 3 e 4. Pedro escreve: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro já havia alertado, porque Cristo também já havia alertado. As pessoas vão lhe fazer essa pergunta. Portanto, estejam preparados para isso. Portanto, a mensagem de alerta de Cristo, vigiem, continua firme para nós. O Senhor nos confiou uma missão, irmãos, e nós devemos diligente e alegremente cumpri-la. E a sua missão está lá bem clara, expressa em Marcos 16,15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Você não deve duvidar, ele voltará. Ele está alertando isso. Olha, eu vou, o tempo, você não sabe quando eu voltarei, mas eu vou voltar. Assim como Deus cumpriu todas as suas promessas na primeira vinda, assim como o Senhor cumpriu tudo o que havia prometido em sua palavra, essa também se cumprirá. Não permita que o mundo, as inseguranças do seu coração te façam duvidar dessa verdade. Ao que? Com a mina que o Senhor te deu, a graça, a habitação do Espírito, seja cultivado em seu coração para que você jamais nutra dúvidas. O Senhor te confiou uma mina preciosa. A pergunta é: o que você tem feito com ela? O que você tem feito com o que Deus te confiou? Com a sua graça, com a sua salvação, com o evangelho que lhe foi dado por amor. A melhor maneira de aguardar o Mestre com fidelidade é obedecendo a sua palavra. É se alegrando nas suas ordens. Porque foi para isso que nós somos chamados. Em segundo lugar, irmãos, temos que o nosso Senhor, ele voltará e ele é o rei galardoador dos seus fiéis. Ele é o rei que recompensa os seus súditos fiéis.
Pedro também escreve, nos versículos 8 a 10, do capítulo 3 da sua segunda carta. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Esse é um alerta claro. Não fiquem ansiosos a ponto de perder a esperança na volta de Cristo. O tempo todo as Escrituras nos anunciam. Cristo nos anunciou em suas palavras. Seus discípulos nos anunciaram. E o propósito é bem simples. Ele não quer que ninguém se perca. A sua bondade é tal que ele não quer que ninguém pereça. Ele voltará, irmãos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A sua promessa ela não foi anulada. E ele virá como o rei coroado da parábola. É assim que ele virá. E quando ele virá, iniciará então o grande dia da prestação de contas. E que grande, terrível e ao mesmo tempo maravilhoso dia será esse? Que o Senhor ilustra aqui na sua parábola. Veja, versículo 15. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, veja, está bem claro, ele tomou posse do reino. E foi isso que o Senhor fez. Ele subiu aos céus e está lá até que, como está escrito, todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E aí ele voltará, não mais como um cordeiro, mas como juiz de toda a terra, para julgar o mundo. E quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Em outras palavras, ele chamou para a prestação de contas. E essa verdade, ilustrada na parábola, é mais um convite para você. Seja fiel, diligente na obra que lhe foi confiada. Faça com que a mina que foi te dada prospere. Nós estamos vivendo desse momento intermediário, irmãos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E é nesse momento que a nossa missão está em atividade. Nossa missão é proclamar as virtudes do rei. É proclamar que o seu reino é a melhor coisa que há. É fazer isso para todos aqueles que são rebeldes, como nós outrora o fomos também. Devemos fazer isso sabendo que o grande dia da colheita, o grande dia da prestação de contas, do juízo, se aproxima. E Jesus continua. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina. Observe, coisa interessante. Ele diz, a minha mina. Como se fosse algo que viesse dele mesmo. Como se fosse algo conquistado por ele. E nem mesmo como se fosse algo que, com seu próprio esforço e sabedoria, ele tivesse feito prosperar. Mas ele diz assim, Senhor, a sua mina rendeu, ou seja, ela fez o trabalho sozinha. A tua mina, a tua graça fez isso. A sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Observe, eu quero que você pense na desproporcionalidade da recompensa dada. A mina era o salário de 100 dias de trabalho, 3 meses de trabalho. Aquele indivíduo que fez com que ela prosperasse multiplicadas por 10, ele agora ia ter autoridade sobre 10 cidades. É algo inconcebivelmente maior. E o versículo 18 continua na mesma tônica, na mesma lógica. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. E para a ilustração do Senhor não ser demasiadamente longa, que ele fez isso com 10 servos, ele só chama 3, né? Senão ia ficar uma coisa gigantesca, chamada de um por um. Mas aqui a verdade fica completa. Em ambos os casos, os servos eles deixam claro que o lucro não foi por aquilo que possuíam em si mesmos, mas a própria mina a prosperou. Não foi pelas suas habilidades de negócio, não foi porque eles eram mais sagazes em seus investimentos que as minas multiplicaram, mas ela mesma rendeu, porque assim é o evangelho de Cristo.
Esse é o evangelho de Cristo. Ele por si só faz. Vocês lembram não da palavra que Paulo usa para definir o evangelho? Quando ele diz, eu não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é por si só poderoso para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Agora observe como a recompensa desproporcional aponta para a graça superabundante daquele que salva. Porque foi o mesmo Senhor que decidiu, eu decidi entregar vocês para que vocês usassem a mina. Eu decidi agora recompensá-los muito mais. E é interessante porque quando eles recebem a recompensa, a gente descobre que a recompensa deles foi incumbência. Vocês agora vão governar 10 cidades. O outro vai governar 5 cidades. O que nos ensina que o reino de Deus, ele nos leva a trabalhos prazerosos. Há pessoas que imaginam o céu como um lugar totalmente enfadonho, onde as pessoas ficam lá ouvindo os anjos cantando, dia e noite. Tá, na cabeça de alguns nem noite tem, né? Só dia e dia. Mas o reino de Deus, irmãos, eterno, ele nos leva a fazeres deleitosos. Deus não nos criou para a inutilidade, ele nos criou para sermos úteis, para sermos felizes em servi-lo. Igualmente, a mina que rendeu 5, aquele homem recebeu autoridade sobre 5 cidades e agora ele governaria e trabalharia para o Senhor. E ao mesmo tempo, esse trabalho é um grande privilégio. Aponta confiança, aponta um relacionamento próximo, sólido com esse Deus, que lhe confia e que lhe incumbe de grandes coisas, ainda que você não seja um merecedor. E a forma proporcional como ele entrega, olha, o que rendeu 10 terá autoridade sobre 10 cidades, o que fez render 5 terá autoridade sobre 5 cidades, aponta que esse juízo não é injusto, é totalmente justo, puro, santo, sem nenhuma mácula. Nada aqui, irmãos, é referente à salvação. É referente ao poder de comprar a salvação. Mas aqui é referente ao galardão, à recompensa. A recompensa do Deus bendito que não só salva gratuitamente, graciosamente, como também decide fazer dos seus servos superabundante em bênçãos espirituais, ao que somos chamados pelas Escrituras para não cultivar tesouros aqui na terra, onde os ladrões roubam, as traças corroem, a ferrugem estraga, mas há tesouros nos céus, onde nenhum desses maus podem vir sobre eles. A mensagem não pode ser mais clara. Você não precisa receber todos os dons de Deus. Você não precisa ganhar o maior ministério na sua comunidade. Você não precisa ser reconhecido pelo mundo como um grande teólogo, um grande pastor, um grande cantor, um grande missionário. A missão que Deus nos dá é para sermos fiéis com aquilo que está em nossas mãos. A sua graça, a sua salvação, o evangelho. De modo que devemos diligentemente servi-lo com absolutamente tudo o que podemos. É assim que nos tornamos servos bons e fiéis. Quando no pouco, ou no muito, ou no que quer que seja, nós obedecemos a Deus. A fidelidade aqui é medida pela obediência e não pelo lucro. Devemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nos afazeres diários, na vida pessoal, em todo o tempo, nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Em pregar o evangelho, custe o que custar, tendo a certeza de que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele mesmo é quem nos colocará. Talvez não aconteça nessa vida, mas pouco importa. Porque um tesouro nos céus, meus irmãos, é mais valioso do que qualquer coisa que possa ser achada nesse mundo passageiro. E você foi chamado para ser fiel em tudo. Em terceiro lugar, ele é o rei que julga com reta justiça. Ele não só julga com reta justiça aqueles
a quem ele galardoará, ou seja, aqueles a quem ele dará uma recompensa. Mas ele julga com reta justiça todos, o mundo inteiro. E agora ele começa a descrever a atitude do terceiro servo e a palavra do terceiro servo. Observe, versículo 20. Veja comigo na sua Bíblia. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Veja que palavras terríveis, irmãos. O terceiro servo, diferente dos dois primeiros, ele, pelo pretexto, pela desculpa do medo, ele embrulhou a mina, embrulhou o dinheiro e guardou, escondeu. O que claramente é uma desobediência expressa à ordem do Senhor, porque o Senhor disse: negociem até que eu volte. E aí ele começou a apresentar suas desculpas. Quando chegou na prestação de contas, o Senhor disse: vem agora, que aqui rendeu sua mina. Olha, não rendeu nada, tá aqui guardadinha, embrulhada. Eu tive medo. Sim, mas por quê? A resposta dele basicamente foi essa, irmãos. Olha, eu tive medo porque o Senhor é rigoroso. O Senhor é desonesto. Retira o que não depositou. O Senhor é ladrão, porque colhe o que não plantou. O Senhor é perigoso demais. Ai de mim se eu perdesse essa mina. Foi essa a desculpa dele. Ele jogou em Cristo. Ele jogou no nobre, no seu Senhor, a culpa da mina não ter rendido. E você já deve ter ouvido, provavelmente na TV, alguma vez na sua vida, o que chamamos de o aviso de Miranda. É quando um policial prende o suspeito e diz: você tem o direito de permanecer calado. A nossa Constituição ela garante esse direito, né? Que o acusado ele não precisa constituir provas contra si. Mas em nossos dias, o que temos visto na boca dos crentes, meus irmãos, é uma constante produção de provas de juízo contra si mesmo, ao darem as suas desculpas mais esfarrapadas para Deus, achando que podem ludibriar o Senhor e que isso vai abrandar a justiça de Deus. Qual é a sua próxima desculpa? Qual a sua próxima desculpa para servir a Deus? Qual a sua próxima desculpa que você vai usar para se afastar de Deus, para não estar no culto, para não estar presente? Qual a sua próxima desculpa? A vida é corrida, a tristeza me consome, a igreja tem defeito, e isso e aquilo. Deixa eu dizer um negócio para você. Não vai colar. Você nem se engana, quanto mais a Deus. Não vai colar. Essa parábola dá um exemplo claro disso. Veja como o Senhor julga retamente. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Ou seja, eu não vou nem usar, como se diz, eu não vou nem usar da minha soberania. Não vou nem usar do fato de que eu sondo os corações. Ele não diz isso. Ele vai dizer assim: eu vou usar segundo as suas próprias palavras. Quando ele diz assim, você sabia, ele não está dizendo que ele era de fato, mas você cria nisso, você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e que colho o que não semeei? E por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E banco aqui na época não era como o nosso, né? Era literalmente um banco onde ficavam agiotas recebendo para render, emprestando. E daí que surge, inclusive, a expressão banco, como a temos hoje. Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Por que você não fez isso? Observe, diferente dos demais, meus queridos, esse servo ele é qualificado como servo mau. E aqui é um debate se Jesus está pintando a figura de um verdadeiro cristão, só que relapso, ou um crente falso. Particularmente, eu entendo que a expressão servo mau, ela jamais pode qualificar um verdadeiro cristão. Para mim, ele está falando do ímpio. Ainda mais quando vemos como aquele indivíduo, ele via o seu Senhor. Um servo de Cristo jamais o vê como mau, como rigoroso, como desonesto. É o contrário disso. O que aprendemos aqui é básico. Suas desculpas não servirão no tribunal de Deus. Pelas suas próprias palavras, você vai ser condenado.
E é isso que aquele senhor faz. Eu vou usar as próprias palavras, as provas que você produziu contra si mesmo. O senhor, ele não concorda com o servo mau, mas julga perante o senso corrompido que ele tinha. Então, se você acha que eu sou um homem mau e rigoroso, isto é, que eu retiro o que não depositei e que colho o que não plantei, como é que você devia agir? Como alguém que realmente pensa isso agiria? Se ele causa tanto medo assim, o que deveria fazer esse indivíduo com a mina? Não era dar o seu esforço máximo para que ela recompensasse, para que ele tivesse o seu refúgio quando aquele senhor voltasse? Era o esforço. Essa era a ação natural do indivíduo que tem tanto medo assim. Ele ia se esforçar ao máximo para gerar algum lucro antes que aquele homem voltasse. Qualquer um que tenha medo deste nível faria de tudo para não ser pego desprevenido. Por isso ele pergunta, por que não colocou meu dinheiro no banco para render juros? Isso era o mínimo aceitável. Era o mínimo que alguém com medo poderia fazer. O que é que fica claro aqui, irmãos? Esse servo era mentiroso, hipócrita. Ele era preguiçoso e relapso. Ele não se importava com nada. A graça que Deus tinha dado, que Cristo tinha dado, havia sido embrulhada, como tem sido na vida de muita gente. Ele não percebe o privilégio que recebe. O que ele faz é dizer, isso aqui é de pouco valor. O mundo é mais atraente. A própria forma como o Senhor retribui abundantemente aos demais que foram fiéis no pouco é uma prova de que tudo aquilo que aquele homem pensava e dizia era mentira. Era uma prova de que aquele homem era o tempo todo bondoso, fiel, justo e recompensador daqueles que também são fiéis. As palavras desse servo mau, essas desculpas malignas, não passam de abominação. Que atitude, então, devemos esperar do Senhor verdadeiro e soberano para alguém assim? O que esperar de Deus para alguém que age dessa maneira? Que aponta o dedo para o Senhor bendito e diz que ele é mau. E diz que ele é demais rigoroso. Quando, na verdade, é o contrário. A sua vinda é uma prova do seu amor perfeito. O que Cristo estava fazendo, caminhando para a sua coroação, era a prova do amor máximo já entregue. Ele estava prestes a derramar sua alma na morte, a sangrar e a expirar para que a gente tivesse vida. De modo que um crente mau, um servo mau, não passa de um servo falso. Por isso nós devemos vigiar e orar constantemente em nossos corações, para que a gente jamais seja enquadrado nesse tipo de categoria. E o texto continua. O juízo ele não é aplicado apenas para os fiéis, que recebem, obviamente, a recompensa. Ele não é aplicado apenas para os infiéis infiltrados, que recebem a reprovação. Mas ele também é aplicado para aqueles que são rebeldes. Aqueles que enviaram a comitiva, aqueles que diziam, não queremos o reinado deste nobre. Versículos 24 a 26, está escrito. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Observe, isso foi tirado dele. Na verdade, ele não tinha. Ele estava fingindo ser um servo. Então temos aqui mais um princípio no reino de Deus. Quanto mais se serve ao Senhor, mais incumbência se recebe do mestre. E no reino de Deus, aprendam isso desde sempre. Serviço é privilégio. Serviço não é merecimento. Serviço é privilégio. Quanto mais se serve, mais se recebe. Quanto menos servimos, mais distantes nos colocamos de Deus e das suas bênçãos. Mas alguns se perguntam, como os homens daquela parábola, por que entregar a mina ao que já tem 10? Como assim? Ele já tem tanto, por que entregar mais? Se a gente pensar um pouquinho, forçar nossa mente, nós vamos descobrir que a resposta é óbvia.
Foi aquele indivíduo que trabalhou com mais empenho e deu mais lucro. Quando você vai investir naquilo que dá mais lucro. Mais uma mina na mão dele geraria mais riqueza. E riqueza que é graça. E riqueza que é louvor e glórias para o Deus Todo-Poderoso. Por fim, temos aqueles que nem mesmo fingiram ser servos, mas que se mantiveram rebeldes em todo o tempo contra o rei. Nada diferente do que vemos em nossos dias. Nada diferente do que foi nos tempos passados. Homens maus que odeiam o bondoso Deus. Está escrito: mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Isso me lembra das palavras de Paulo em Romanos 9, versículo 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. A demora de Cristo em sua volta, esses vasos malignos que odeiam o Senhor e que permanecem incrédulos, blasfemos, infiéis, não significa que Deus está passando pano para eles. Não significa que o Senhor está menos irado. Mas que, como Pedro disse, ele é muito paciente, não querendo que ninguém se perca. Mas no momento em que ele rasgar os céus e que ele voltar como juiz, eles conhecerão a ira. Mais que isso, eles conhecerão o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus pacientemente tem suportado injúrias e blasfêmias. Mas quando ele enviar o nosso Cristo coroado, quando o Senhor voltar, a sua justiça será consumada de uma vez para sempre. O fato de o Senhor os ter permitido viver mais um dia, saibam disso. Se você viveu mais um dia distante de Cristo, não significa dizer que ele está menos irado contra você e contra seus pecados. Mas que ele é apenas bom e paciente. Ele é extremamente paciente, não querendo que nenhum se perca. De modo que esta é uma oportunidade de você ter ouvido a palavra de Deus. E a exortação que brota das Escrituras dizendo: arrependa-se, porque quando eu voltar, não terá uma segunda chance. E quando o Senhor vier, irmãos, ele vai vir, todos os salários serão entregues. Aqueles que são de recompensa e aquele que é o próprio do pecado. Vocês conhecem. Como Paulo também escreve em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao que fica claro o motivo das palavras de Cristo aqui. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E morrer aqui, na parúzia, na segunda vinda de Cristo, não significa dizer simplesmente desaparecer. Significa dizer ser condenado eternamente. Que coisa triste, porque as oportunidades estão sendo dadas. O amor de Deus continua vivo. As portas da graça estão abertas. O Senhor tem oferecido a sua mina a todos aqueles que fiéis decidiram buscar. Que lições ficam para nós aqui, irmãos? O que aprendemos nessas passagens? Primeiro, o Senhor ele não atrasa a sua vinda. No momento certo ele virá. E ninguém sabe. Qualquer um que diga, eu já sei o dia, a data e a hora, fujam. Não os escutem. São falsos mestres. Inclusive, esse é o sinal da sua benevolência para conosco. O fato de ele ainda não ter vindo é o sinal de que ele é muito bom e tem esperado para que nenhum dos seus eleitos se perca. Segundo, nós devemos vigiar constantemente. Pois o mundo todo, em todo tempo, a todo custo, tentará desacreditar as palavras do Mestre e pôr dúvidas, incredulidade na sua mente. Por que ele ainda não voltou? Mas o Senhor deixa bem claro, ele partiu. Vai passar um tempo até que volte. E quando voltar, ele vai voltar coroado.
Terceiro, Deus tem confiado a você uma missão. A sua mina deve render. Não é sobre dinheiro, não é sobre lucro financeiro. Mas você tem um evangelho em suas mãos. E é sua obrigação, é seu dever pregar a toda criatura. E esse dever é um grande privilégio. Você nasceu, você foi criado, você foi redimido, você existe para isso. Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quarto, não tentem enganar o Senhor. A sua retórica, as suas palavras não vai funcionar com Deus. Nenhuma desculpa que você der vai funcionar. Nenhuma. Não tentem. Quinto, ele recompensará justa e abundantemente a cada um. Os fiéis com glórias inomináveis, maravilhosas, perfeitas. E os ímpios e infiéis com a condenação sem fim. Mas há mais uma verdade bíblica, irmãos, que jamais devemos esquecer. Principalmente quando refletimos sobre por que o Senhor ainda não veio. Principalmente quando a ansiedade começa a brotar nos corações. Quando o mundo começa a nos cercar, os pecados a nos atormentar. Lembrem-se sempre disso. Enquanto o Senhor não volta, você, nós, o servo de Deus, ele jamais está sozinho. Jamais. É o que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. E a sua palavra é fiel e digna de aceitação. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar o nosso Deus, irmãos.